Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do fisioterapeuta Dr. Enival Zenum. Então, Dr. Enival, como havíamos comentado, algumas doenças que podem ser tratadas pela acupuntura. É possível o senhor descrever, falar alguma coisa a respeito disso? Olha, doutor Luciano, eu vou descrever o que eu tenho maior procura, que é a ansiedade, a insônia. Que é um mal atual, assim, todo dia temos queixa no consultório sobre isso. Indiscriminado em idade, em sexo, em relação a homem e mulher. Desculpa, o senhor falou em idade. A criança pode fazer acupuntura também ou é só adulto? A criança pode. Hoje existe a acupuntura pediátrica com outro tipo de material. Por exemplo, a criança entre aí os seus 7, 8 meses, muito agitada, que não dorme, chora muito, existe a mostarda, que é uma sementinha, que ela é indolor. Então seria mais uma indicação da acupuntura, ou seja, aquela criança que tem insônia, que não consegue dormir, então o doutor Enival pode deixar as mamães tranquilas, fazendo a criança dormir, mais ou menos isso. Então, como todo o corpo humano ele não é muito receita de bolo, nós precisamos sempre estar avaliando, inspecionando, mesmo na criança, inspecionando a orelha, estando fazendo a entrevista com a mãe, né? Lógico que nós não vamos estar pegando a parte de clima, nem de emoções, porque essa criança não vai estar podendo relatar pra gente, mas a mãe pode estar falando se o filho é muito agitado, a mãe ajuda. E das doenças, então, que havíamos comentado, as doenças assim, mais comuns que tem procura na sua clínica? A maior procura é a ansiedade, a insônia e muitas vezes até mesmo a dor, né? Existem dentro desses tipos de especialidades da acupuntura alguns cursos que eles já tratam já mesmo a anestesia e analgesia dentro da acupuntura, né? É uma lombalgia muito aguda, que é a dor nas costas, a dor nos joelhos, a dor no pescoço, as dores musculares. Mas a gente pode estar trabalhando também a parte respiratória, às vezes com um paciente asmático que chega com uma crise muito aguda no consultório, ou até mesmo a hipertensão pode estar sendo tratada. Mas o enfoque maior hoje, pelo menos no meu dia a dia de rotina, é a ansiedade, o emagrecimento. Também é. Existe então a acupuntura para perder peso? Na verdade, não é perder o peso. Quando o paciente chega, tem muita gente que às vezes... Ou diminui o apetite. Diminui o apetite, isso seria o ideal. Por quê? É o que a primeira pergunta que eu faço. Mas esse aumento de peso, essa redução de peso, desculpa, que você está buscando, me diz, é por ansiedade que você come? Você vai tratar a causa... Para ter o efeito. Exatamente. Né? Então, se o paciente ele come por ansiedade, o que eu vou trabalhar com ele? Então eu vou diminuir a ansiedade dele. Diminuindo a ansiedade e trabalhando às vezes a parte do sono, se o paciente levanta e come à noite, eu vou ter uma redução de medida, porque sem ansiedade, sem comer à noite, associando com outras atividades multidisciplinares, eu vou tentar alcançar uma redução de peso desse paciente. Por exemplo, uma atividade física também, com acompanhamento médico, exames. Com certeza. Vai estar me ajudando. Mantendo, então, mente e corpo saudáveis. Com certeza. Doutor Enival, então a acupuntura não seria uma alternativa, um tratamento alternativo. Então, teria algumas patologias que seriam realmente curadas pela acupuntura. Doutor Luciano. Ou teria que ser usado só como uma alternativa junto com o tratamento conjunto? Na verdade, a acupuntura ela me traz na literatura como uma terapia alternativa. Só que nos dias de hoje, nós temos que o efeito placebo, que muita gente fala que a acupuntura traz, né? Eu preciso ter essa parte da evidência. Porque se eu tenho relatos de anatomia, se eu tenho relatos de resposta desse tratamento, eu não vou estar trabalhando só um alternativo. Eu vou estar tendo um feedback, que a gente chama, uma resposta desse corpo, frente a uma pequena agulha que eu estou colocando naquela orelha. Então, ela é alternativa a partir do momento que eu trabalho o corpo por ele mesmo. Porque o corpo vai me estar dando uma resposta daquela agulha que eu coloquei. Né? Por determinadas enzimas que ele vai estar soltando, por determinadas respostas que o meu sistema nervoso central vai estar gerando nessas ações, às vezes musculares, de doenças, de melhoras mesmo do corpo.
Então seria assim, para todos os órgãos do nosso corpo, ou para quase todas as patologias, quase todas as doenças, existe um tratamento junto da acupuntura. A partir do momento que eu tenho uma avaliação bem feita e diagnosticada essa disfunção daquele elemento, como eu citei atrás, eu consigo trabalhar aquele desequilíbrio que o paciente me apresenta. Então a acupuntura seria motivando, forçando o equilíbrio do corpo. Equilibrar, porque muitas doenças, então, no que eu pude entender, são assim, fatores de desequilíbrio do corpo, de desarmonia do nosso corpo. De desequilíbrio do corpo. Então, desses 5 elementos, como eu tenho... Seria a teoria dos 5 elementos, A teoria dos 5 elementos. Então, ele geraria um ciclo. O fogo, a madeira, a água, o metal e a terra. Então, cada um desses 5 elementos, eles estão ligados a 2 vísceras do corpo. E o que a acupuntura me traz? Que esse ciclo desses 5 elementos, estando em equilíbrio, a minha energia ancestral era ir lá correr entre esses 5 elementos normalmente. Por exemplo, no elemento água, onde eu tenho o rim e a bexiga, que são as 2 vísceras responsáveis por esse elemento. Por algum motivo do acaso que eu tenho uma disfunção desse elemento, ele vai acabar ou estimulando demais o elemento da frente, ou ele vai estar puxando muita energia do elemento posterior a ele. E se eu tenho um elemento, então, ou muito estimulado ou pouco estimulado, eu não vou ter um equilíbrio entre essas forças, entre esses elementos. Se eu não tenho um equilíbrio entre esses elementos, eu tenho uma disfunção. Então essa é a teoria dos 5 elementos. Ou seja, sem essa harmonia, o nosso organismo fica doente. Fica doente. E falar em organismo, por exemplo, a alimentação. Que tipo de alimentação influenciaria na acupuntura? E tem as estações do ano, clima. Teria como fazer uma avaliação dessa parte? Então, a avaliação ela é feita através disso. Então, a tipo de alimentação. Por exemplo, a pessoa levanta, né, de manhã, como que é a rotina alimentar dela? Porque cada elemento tá ligado, cada alimento está ligado a um elemento a um elemento da acupuntura. Então o sal ele já, por exemplo, está ligado à água, né? E tendo um aumento de abuso de alimentação em sal, é sinal que eu estou gerando uma disfunção naquele elemento. Exatamente. Então eu já vou saber que a pessoa, eu levanto como um pão, depois eu almoço como arroz e feijão, durante o dia não como nenhum tipo de doce, à noite eu faço um lanche de novo. Então eu sei que o desequilíbrio daquela pessoa está relacionada ao elemento água, porque ela está fazendo muita ingestão de sal, e isso está gerando um desequilíbrio. Se ela está relacionada, igual o senhor me perguntou, ao clima, então eu vou perguntar qual que é o clima que está associado mais à sua pretensão. Eu estou preferindo mais o verão do que o inverno. Então o verão ele já é quente, está relacionado ao fogo. O inverno ele já é frio, relacionado à água. Então isso já me mostra aquele indivíduo o que ele está tendo a disfunção. Ele vai te dando mais informações a respeito daquilo que ele possa ter. E as estações? Mesma coisa. Eu prefiro... desculpa, é mais o clima. Eu prefiro o quente. O quente já me mostra o quê? Disfunção de fogo. Coração e triplo aquecedor são as 2 vísceras ligadas a este elemento. E depois as emoções. As emoções também elas me mostram, elas me trilham o caminho das pedras para mim chegar nesse paciente. Então eu tenho uma tríade clássica, que é por exemplo, que eu já detecto a depressão. Qual que é a emoção mais frequente? É a preocupação, eu sou muito triste e eu tenho muito medo. Então, se nessas 3 o paciente já me passa que ele tem essas características, eu já consigo falar, então, além de tudo que eu já descobri, eu vou trabalhar um pontinho da depressão com ele. Aliás, depressão, tensão, nos dias de hoje é assunto que não tem como fugir do consultório da gente, né? Muita gente nos procura. Isso pode ser tratado pela acupuntura, ou seja, sem medicamento. Acredito que é muito melhor, se possa fazer um equilíbrio, né, no nosso corpo. Sim, doutor Luciano, nós podemos estar usando a partir do momento que o paciente também ele nos ajude, porque essa é
principal busca que hoje nós buscamos no consultório, às vezes o paciente ele chega já desacreditado naquela terapia que a gente está propondo, que o vizinho falou que não funciona, que a irmã falou que dói. Aí nada funciona. Então o paciente ele integrando com o terapeuta e acreditando na técnica, Lógico. e a gente mostrando para ele, através dessas evidências clínicas, que a gente pode ter uma resposta sim desse tratamento. Eu gostaria que o senhor comentasse, né, com nossos telespectadores a respeito dos materiais, das agulhas, mas vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.